Bom, vamos começar nosso trabalho então. Inicialmente nós abrimos o pgadmin 4, né? Todos devem ter feito o download. Compartilhamos ali um vídeo de como se faz o download download e instalação do Postgres e com o Stack Builder do pgadmin 4 e do PostGIS, da extensão PostGIS. Nós vamos trabalhar nesse capítulo. Inicialmente então, tendo o pgadmin aberto, né? Vamos lá em servidores e acessamos aquela conexão que criamos no capítulo 4. Né? Para quem não criou, quiser criar uma nova conexão, né? Ou melhor, adicionar um novo servidor, vem aqui em Add New Server e digita, né, aqui um novo servidor. Mostro lá, eu estou aqui trabalhando com o Linux, com o Ubuntu, e eu instalei o Postgres 16. Tá? Então eu vou criar aqui minha conexão. Já tem uma conexão criada aqui, Postgres 16. Vou criar só uma conexão aleatória aqui, tá? Para ver como é que é, caso vocês não tenham criado conexão ainda. Então vai lá, Connection 2. Tá? Então não preciso configurar nada aqui nesse ambiente, nessa primeira aba. Venho aqui na segunda aba, Connection, Hostname, né? Se tu está instalando, está trabalhando no teu computador, instalando no teu computador, provavelmente vai ser o localhost. A porta é 5432, né? O banco de manutenção Postgres, que é o banco que ele abre, né? Na verdade, username Postgres. Se não mudou isso aqui, esse parâmetro na instalação, o teu username vai ser Postgres também. Password, coloca a tua senha e salva, tá? Não vamos configurar aqui nenhum outro parâmetro, não vamos entrar nas outras abas para configurar, porque nesse primeiro momento não haveria necessidade. Feito isso, criei essa conexão, a conexão 2, e posso começar a trabalhar com ela, tá? Como lá no nosso livro-texto já tem essa outra conexão aqui, eu vou entrar aqui na conexão que já está pronta, que já está criada, tá? E vou deletar essa conexão aqui. Então, se eu criei uma conexão, não quero usar ela, não deu certo, deu algum problema, para deletar a conexão, simplesmente, né, coloco o cursor sobre a conexão, botão direito do mouse e remove server. Então, vai remover esse servidor. Beleza, tá? Então, aqui nós temos a nossa conexão, que já tinha sido criado, nosso servidor, né, que já tinha sido criado. Então, se vocês estão entrando lá no mesmo banco do capítulo 4, se já está tudo certo, configurado, né, vão clicar aqui em Servers, vai aparecer o PostgreSQL 16, ou 15, ou o nome que vocês deram a ele. Tá? Para quem está usando o Windows, provavelmente vocês não deram nome nenhum, já estava... quando vocês clicaram aqui em Server, ele já estava disponível o servidor PostgreSQL e aí o nome da versão que vocês baixaram e instalaram. Então, se isso já está feito, clica duas vezes, coloca a senha. Vamos entrar aqui então no nosso servidor e vamos aqui em banco de dados. Tá? Aqui no meu computador, né, eu já tenho o Postgres, que é o banco de dados que ele instala automático, a gente não instala. Quando a gente instala o Postgres, ele já cria esse banco de dados, tá? E habilita esse banco de dados. Aqui eu tenho o banco de dados IBGE, que é do capítulo 2, e o BD espacial, que é o banco de dados que eu usei para construir o capítulo 5 do nosso livro-texto. Tá? Então vou apagar ele aqui para criar ele novamente. Tá? Então venho aqui, clico com o botão direito, né? Coloco o cursor sobre o BD espacial, o nome, botão direito e deletar. Tá? Então deletei meu banco de dados, não tenho mais ele aqui. Vou criar esse banco de dados novamente. Para criar o banco de dados, venho aqui em Databases, botão direito, Create, Database. E vou atribuir o mesmo nome, BD espacial. Tá? Aqui eu não vou mudar nada, tá? Não vou colocar nenhum template, nada, vou deixar ele só assim mesmo. E vou deixar dessa maneira, save. E criou o nosso banco de dados espacial.
Tá? Apesar do nome né, já está lá banco de dados espacial, ele não é um banco de dados espacial ainda porque nós não habilitamos o PostGIS. Tá? Então, aqui, como é que eu sei que não habilitou o PostGIS? Se eu vier aqui em extensões ó, e expandir a árvore, ó, não tem a extensão PostGIS aqui. Tá? Só a PLP-GSQL. Tá? Da mesma maneira, outra maneira de verificar se o meu banco está criado, se a extensão PostGIS está habilitada, se eu vier aqui nos esquemas, no esquema para consultar as tabelas, né, ou as visões, tá? Cliquei aqui em esquemas, só tem o public, né? Então esse é o único, quando a gente cria o banco de dados, ele cria esse esquema, quando a gente instala o banco de dados Postgres, ele já cria esse esquema public, tá? Ou sempre que né, se eu fosse abrir lá a tabela, o banco de dados que foi criado na instalação Postgres, né, já teria o public. Toda vez que eu crio um banco de dados novo, ele já cria toda essa estrutura automaticamente. Vocês vejam que eu não criei nada. E dentro da estrutura do banco de dados, eu tenho os esquemas e o único esquema que eu tenho é o public. Né? Então, nós já conversamos, está lá no livro texto, esse public aqui, esses esquemas são como se fossem diretórios, pastas, onde eu consigo organizar melhor né, o meu banco de dados, as tabelas. Não posso criar vários esquemas. Tá? Quando eu crio o banco de dados, ele vem com o public, ele automaticamente cria o public. Tá? E aqui então a maneira de verificar se o meu banco de dados, se a minha extensão espacial está ativada ou não, tá? É aqui, ó, vou visualizar as tabelas. Né? Expandir a árvore não tem nenhuma tabela. Aqui, quando eu habilito a extensão espacial, vai ter a tabela que armazena os dados sobre os sistemas de referência espacial, né? Os SRIDs lá. E aqui nas views, quando eu habilitar o meu PostGIS, ele vai criar duas views, a Geography Columns e a Geometry Columns. E aqui eu não tenho por enquanto nada, né? Eu tentei expandir aqui, ele não mostrou nenhum, então não tem nenhum banco, nenhuma visão e também nenhuma tabela. Tá? Então vamos inicialmente, como eu criei novo aqui, né? Se vocês forem utilizar o banco de dados BD espacial criado no capítulo 4, não vai ter problema, já vai estar habilitada a extensão espacial PostGIS. Tá? Se vocês criaram novamente, aí não vai estar, então tem que habilitar. Tá? Bom, para habilitar então, né, vamos ver aqui, selecionar databases, selecionar o BD espacial, né, que nós criamos agora, o que nós abrimos do capítulo 4, e vamos aqui rodar a Query Tool para que abra a nossa ferramenta aqui de pesquisa. Cuidar então para estar aqui, ó, BD espacial, né, para que essa ferramenta de pesquisa, a Query Tool, seja relacionada já, vá fazer as pesquisas no banco de dados espacial. Como eu tenho aqui o Postgres, o que vocês têm também, e além disso eu tenho outro banco que é o BD IBGE, se eu não cuidar eu posso abrir uma Query Tool para esses bancos aqui. Tá? E aí tudo que eu consultar vai consultar nesses bancos mesmo, que eu esteja com a árvore do BD espacial aqui expandida e os outros não, ele vai estar fazendo consulta nos outros bancos, tá? Então tem que cuidar, sempre tem que analisar essa parte aqui para garantir, no caso, que eu estou consultando o meu banco, né, nesse caso o BD espacial. Tá? Bom, para habilitar o PostGIS, se vocês não lembram, vocês podem ir lá e baixar, abrir novamente os códigos do capítulo 4, tá? Seleciona, vai abrir os códigos e aqui tem ó, o comando, no caso, para criar a extensão, a Create Extension PostGIS. Tá? Então aqui eu posso verificar, né, lembro, para verificar a versão que eu tenho instalada do meu Postgres. Tá? Eu tenho aqui o 16.2, estou no Ubuntu, né, no Linux. Então vai aparecer aqui, né, quando vocês consultarem. E o que eu quero, na verdade, aqui é só usar essa parte desse código para criar a extensão PostGIS. Ó, Create Extension, retornou com sucesso, né? Mas não mostrou nada aqui, ó, na tabela continua sem nada, viu? Continua sem nada. Por quê, né? Porque aqui a nossa árvore do banco de dados, ela é estática, ela não é dinâmica, né? O que eu faço de consulta, quando eu consulto, né, a consulta altera, nesse caso alterou o banco de dados, né, criou uma extensão espacial, o PostGIS, mas não refletiu diretamente aqui, tá? Não é automático, eu tenho que sempre que eu fizer uma alteração, eu preciso atualizar o banco de dados. Então venho aqui, né, clico com o botão direito,
e refresh. E aí aqui atualizei o banco de dados e agora sim, ó, eu tenho a extensão PostGIS. Eu tenho nas tabelas eu tenho a tabela dos sistemas de referência espacial, tá? Que já está mostrando, né? Se eu consigo consultar quais colunas ela tem. Então aqui tem as informações, essa tabela armazena as informações sobre todos os sistemas de referência, todos os SRIDs possíveis de utilizar no PostGIS. E além disso também, né, ao habilitar a extensão espacial PostGIS, a gente tem, né, criado uma visão Geography Columns e Geometry Columns, que vai armazenar dados sobre a coluna geométrica de cada tabela. Então eu vou ter, ao final aqui do processo de importação dos arquivos Shapefile, eu vou ter 5 tabelas, né? Censo municípios, regiões intermediárias, regiões imediatas, regiões do Brasil e estados. E cada uma tem uma coluna geométrica, e mais a tabela capitais que eu vou criar, que vai ter também aquela coluna geométrica do tipo ponto. Depois que eu criar todas as tabelas, né, se eu vier aqui consultar essa visão Geometry Columns, ela vai então ter a informação sobre cada coluna geométrica de cada tabela. Tá? E isso porque eu vou criar tudo como dados do tipo Geometry. Se eu criasse do tipo Geography, né, estaria aqui nessa tabela e não nessa aqui armazenada. Tá? Então habilitei a extensão PostGIS e no próximo vídeo então vamos abrir aqui os códigos da semana do capítulo 5, da unidade 5, e vamos trabalhar nesses códigos.